quem toma uma pancada também é o etanol e a cana, né, principalmente, porque o petróleo, como eu disse, caiu 65%, então você tem dois socos sequenciais no etanol. Primeiro, que a gasolina começa a baixar de preço, por conta da queda do petróleo. E o segundo é que o consumo caiu drasticamente nesse mês já. Ainda em fevereiro foi bom, né? Ele aumentou. Janeiro e fevereiro foram bons para o setor de etanol, mas março, né, todo mundo está vendo aí quanto que gasta. Aqui nós gastamos mensalmente 80, 90 litros, semanalmente 80, 90 litros de hidratado. Aqui em casa veio para 10. Então, se isso aí permanecer muito tempo, o problema do setor de cana vai se agravando, até porque a safra começou. Então, nós temos que olhar muito bem para esse setor aí, com sugestão de políticas adequadas, mais fortes quanto maior for o tempo de parada, né? A flor é uma judiação, porque a flor depende do canal de eventos, né? Igreja, exposições, casamentos, e como isso aí, de certa maneira, foi proibido, esse canal vem praticamente a zero, e o canal supermercadista não é capaz de absorver essa quantidade. Então, assim, em termos de proporção, é o que mais vai sofrer no agro brasileiro. Tem uma relação muito próxima com o Ibraflor, a estimativa é que 70% não vai passar por essa crise. É muito triste, né? Porque é um setor organizado no Brasil, que vinha crescendo, e esse daí foi um impacto brutal. O algodão também perde. Por que o algodão perde? É quase que semelhante à explicação do etanol. O algodão, apesar do câmbio ajudar, né, e de a gente já ter vendido uma parte muito importante da safra, quer dizer, os produtores têm esse ponto, mas o consumo cai. Porque o algodão compete com a fibra que vem do petróleo, né, a fibra sintética, e o algodão também é um consumo postergado. Então, a pessoa está preocupada com o que vai acontecer, não vai ficar comprando roupa, ela vai jogar isso aí para frente e vai priorizar naquelas despesas que ela tem que manter. O açúcar, que é muito atrelado ao petróleo, também é um grande perdedor, né? Porque o que acontece com esse fato? Gasolina mais barata, etanol menos competitivo, o mix das usinas migra mais para açúcar, a expectativa de jogar mais açúcar no mercado mundial, portanto, derruba o preço. Vejam que interessante, né? O petróleo está ligado ao açúcar por causa do mix aí das usinas. Quem perde também é o etanol de milho no Brasil, mas o meu medo maior é nos Estados Unidos agora, porque como a mesma coisa aconteceu lá, o consumo desabou de combustível, já tem indústrias de etanol de milho que estão fechando, né, para esperar isso aí voltar, e esse milho que seria processado, praticamente 40% da safra americana, né, mais de 140 milhões de toneladas que vai para o etanol, parte disso pode ir para o mercado mundial, e aí vai atrapalhar o milho que vocês viram que apareceu lá do lado esquerdo da nossa tela, né? E, além de tudo, os americanos estão decidindo o que plantar agora, eles podem ir mais para a soja, e isso atrapalha também a gente aqui na questão da soja, né? Bom, na mesmo racional para algodão, entra couro, móvel, madeira, tudo isso aí o consumo vai para frente. Encarecimento dos insumos em dólar, então, para os agricultores que não tinham comprado antecipadamente os seus insumos, vão enfrentar preços piores em virtude dessas novas importações que estão chegando já ao câmbio de R$ 5. Uma coisa muito preocupante é a questão da confiança, contratos e crédito. Então, fica aqui o meu alerta para que atitudes oportunistas nesse momento de crise sejam fortemente combatidas, né? Então, ameaça de não pagar, ameaça de rompimento contratual, tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque se isso se traduzir numa perda de confiança, nós vamos demorar alguns anos para recuperar isso, o crédito se fecha. Então, nessa hora, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ameaça, com esse tipo de decisão, né, e botar o sistema judiciário para funcionar, né? A questão de não pagamento de contas, isso daí não pode acontecer, sabe? Tem que ser separado o que é real e o que é oportunismo nessa história toda. Outra coisa que preocupa é se realmente tiver uma crise de alimentos no mundo e alguns países passarem por restrições, você pode ter um movimento
que é obsoleto, na minha opinião, em termos de eficiência, mas de você querer fazer você mesmo a sua própria comida. Então, países voltarem a ter estímulos para a agricultura quando não são competitivos na agricultura, subsídios e coisas do gênero. Então, eu coloco isso como um possível risco dessa crise do coronavírus, estimular o que a gente chama da seguridade alimentar, né? Ou food safety aí em inglês. Sem dúvida nenhuma, vão passar por aumento de exigência sanitária. Então, essa é uma área que tem que se prestar mais atenção agora, né? Porque o vírus é um problema sanitário e as pessoas estão mais atentas à questão da sanidade. Tem um custo adicional, que eu tenho conversado com muitas usinas, o pessoal da laranja vai ter que passar por isso, produtores já estão passando por isso, um custo da adaptação da produção aos cuidados para lidar com o vírus, né? Porque hoje quem dá as regras do jogo é o vírus, então como é que eu vou colher laranja com a regra do vírus? Vai ter que dar mais espaçamento, vai ter que fazer uma série de coisas, quer dizer, as usinas com frotas maiores, levando menos gente dentro do ônibus, enfim, isso aí tem um impacto de custo que é você se adaptar à questão do vírus, né? E, como já foi abordado pelo Zé Carlos, em alguns casos a gente teve interrupção parcial de algumas cadeias produtivas por falta de compreensão do agente público, municipal ou estadual, da sofisticação do sistema produtivo e algumas proibições que não fazem sentido algum, né? Proibindo o fluxo de carga em direção ao porto, proibindo o fluxo de carga de alimentos em direção aí aos supermercados. E muitas vezes a pessoa não entende que se você interromper uma atividade industrial de borracha, por exemplo, porque você julga que ela não é essencial, ele não sabe que a borracha é um componente de manutenção da colhedora, que você precisa estar trocando. Então, começa a faltar peça. Enfim, as cadeias são muito integradas hoje e nós precisamos começar a voltar devagarzinho aí às atividades, com toda a segurança possível, para que esse quadro dos perdedores ele fique cada vez menor. Então, a grande pergunta aí para concluir essa minha apresentação, né, que eu foquei no quem fica na mesma ou deve ganhar e quem perde com o coronavírus, é quanto tempo isso dura. Então, eu acho que essa questão da quarentena, né, essa questão do isolamento social, foi muito bem adotada no Brasil. Agora, antes de começar a falar com vocês aqui, eu vi a manchete do Estadão, é que ela está dando resultados. E também nós estamos conseguindo levantar a régua do atendimento, com o preparo melhor dos hospitais, Anhembi e outras estruturas. Então, como a régua do atendimento está subindo, eu acho que agora é hora de começar a correr um pouco mais riscos em relação ao vírus e devagarzinho ir voltando a algumas atividades com muita segurança, porque aí nós vamos minimizar o problema da porrada econômica, que também vai gerar fome, também vai gerar perda de vidas e outras coisas aí. Então, eu acho que agora muito equilíbrio, casando todo o conhecimento nessa área de virologia, o vírus dá as regras, mas começando a colocar um pouco mais a economia e dizer, olha, se você funcionar desse jeito, dá para tocar atividade. Então, basicamente é isso, pessoal. Estou à disposição aí das perguntas. Eu procurei, num quadrinho, resumir aí o que achamos que está acontecendo e para onde vamos e para onde não vamos, né? E esse quadrinho daqui a pouco fica à disposição de vocês no Facebook, LinkedIn, Instagram, para que vocês possam usar à vontade. A ideia da Markstrat ao fazer esse evento era ajudá-los nas tomadas de decisões. Esse é o nosso posicionamento, é o que nós queremos fazer. Então, vocês estão sabendo o que nós estamos pensando para ajudá-los nessas difíceis tomadas de decisões que têm que ser feitas agora nos próximos dias. Obrigado, gente. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua explanação. Vamos começar a nossa segunda rodada de discussão. Está entrando aqui, como vocês podem... Não sei se vocês estão ouvindo, meu cachorro está entrando na discussão. São as coisas vindas aí da operação em casa. Às vezes entra a criança, entra o cachorro. Vamos passar imediatamente para o Fernando. O Fernando selecionou uma série de perguntas aí, eu vou deixar aberto para que todos respondam, e a gente tem aí pelo menos mais uns 20 minutos para ter esse nosso debate. Vamos ter esse nosso momento de bastante interação. Fernando. Perfeito, legal. Tem várias perguntas boas, eu vou passar por uma bem rápida e está já relacionado com algo que o Marcos comentou, de repente ele mesmo ou os demais que têm o conhecimento, mas
É uma pergunta do José sobre o mercado de etanol, considerando esse cenário de redução da demanda de combustível, se vai faltar local para armazenar o etanol e com isso a indústria vai ter que parar de moer, porque não vai ter onde estocar. Acho que essa é uma pergunta aí, talvez rápida. Bem rápido, não vai faltar lugar, porque os tanques estão vazios, né? Lembra-se que o consumo de hidratado no ano passado acho que foi 16 ou 18% maior. Então, agora o que tem que ter é um belo diálogo entre distribuidoras, usinas, produtores de cana, para minimizar perdas. E o que nós estamos tentando conseguir porque você não pode, né, produzir, moer a cana e assumir esse custo todo e ficar com etanol estocado e não ter fluxo de caixa entrando. Então, uma das coisas que o governo precisa fazer nesse momento é disponibilizar uma linha de crédito para que o setor de cana atravesse esse período onde você vai estar estocando o produto e não tendo faturamento da venda. Se isso durar 2 meses de redução de consumo e voltar, nós ainda podemos ter um bom ano para a cana. Então, por isso que eu coloco aquela variável lá embaixo. Vai depender quanto tempo vai durar essa parada. Um mês já foi um estrago terrível, né? O mês de março. Se abril retomar, em maio a gente tiver o mesmo consumo de maio do ano passado, na verdade tomou uma pancada de 2 meses, ainda dá para absorver. Legal. E aí, nesse caso, também as várias perguntas relacionadas a preço, daí tanto a questão do etanol quanto do milho, que são mercados bastante relacionados, né? Se existe aí a tendência acho que do milho você já comentou um pouco, mas dos preços de etanol reduzirem fortemente. Eles vieram morro abaixo, né, por causa do que a gente falou aí do preço do petróleo e porque não está tendo consumo, né? Então, o que precisaria acontecer aí para voltar e ter a chance ainda? Veja, nós íamos ter o melhor ano da cana dos últimos 8, 10 anos, né? Há 2 meses atrás estava tudo desenhado, céu azul, vieram aí 2 tempestades, que foi o petróleo e foi a questão do vírus reduzindo o consumo. Então, mais uma vez, vai depender de quanto tempo isso vai durar. O melhor cenário para o setor de cana seria, como eu falei, o consumo voltar a ficar forte em maio e o preço do petróleo gradualmente começar a subir, parar a guerra de preços do cartel, né, da OPEP, e o consumo devagar e voltando no mundo. Então, esse seria o melhor dos cenários agora. Vamos torcer por esse, né? Ainda dá para ter preço bom no segundo semestre. Legal, beleza. Eu vou avançar aqui numa outra pergunta assim de mercado, contexto geral, do Hernan Paleu, que me parece aqui que é um hermano argentino. Eu gostaria do nosso grande amigo, professor da Universidade de Buenos Aires, Hernan Palau, muito obrigado por estar conosco. Perfeito. A pergunta dele foi bem simples. Qual que é o papel da China após Covid-19, né? Se muda aí o posicionamento da China após essa doença e todos os impactos que ela está trazendo. Eu gostaria de falar a respeito da China, porque tem 2 coisas bem interessantes com esse movimento, né? O primeiro de certa forma, o mercado, ou pelo menos a estrutura que a gente percebe hoje, a dependência, por exemplo, o Marcos apresentou ainda há pouco a disparada do câmbio, impactando diretamente a importação de insumos. E, de certa forma, a partir dos anos 90, quando começou a globalização de mercado, o que ficou mais evidente foi que o mundo inteiro migrou, a maioria das suas indústrias, exatamente para a Ásia, porque tinha um custo de produção muito menor. E hoje, quando a gente pega e considera aí a dependência, pelo menos de alguns insumos agrícolas que são produzidos especificamente dentro da China, isso acaba mostrando que, por exemplo, a primeira preocupação quando começou o Covid-19 foi exatamente o fluxo comercial de produtos da China para o resto do mundo. Então, no primeiro momento, a primeira preocupação, isso há 2 meses, eu recordo que nós já tínhamos, né, esse cuidado de levantar exatamente a cautela de como ficariam as importações, principalmente para o ano safra agora 2020, né, e 2021. Até porque o grande fluxo de entrada dá principalmente a partir de maio. Então, essa preocupação com a paralisia da China já impactaria diretamente o fornecimento de alguns insumos. Por exemplo, quando a gente pega alguns dados de químicos, por exemplo, glifosato, praticamente 99% tem origem nas fábricas chinesas. Portanto, qualquer impacto ou paralisia no mercado chinês vai se desdobrar em todos os mercados do mundo inteiro. Então, aí, até já fazendo uma relação com algumas perguntas que eu li aqui no chat,
Isso vai impactar o agronegócio? De certa maneira, impacta sim, mas nós precisamos considerar que hoje toda atividade econômica tem uma particularidade. O que eu colho esse ano, o que eu produzo esse ano, foi uma decisão do ano passado. Então, de certa forma, o que nós estamos percebendo como safra recorde em algumas situações, em alguns estados, isso aí vai ter o lado positivo, que é o produto disponível para ser comercializado. Eu acredito, sim, que vai haver uma retomada, isso a gente não sabe o tempo que isso vai ocorrer, mas eu acredito que, assim como teve em 2003, 2002, 2003, 2004, quando teve aquele problema do SARS, dadas suas devidas proporções, quando voltou a economia, quando o mundo retomou o comércio, nós tivemos uma rápida retomada, e aí, lógico, as empresas que estiveram estruturadas antes da crise passaram pela crise com menos solavanco e, na sequência, com toda certeza, acabam se beneficiando muito mais. Então, eu penso que a China ela vai manter, sim, a sua hegemonia, mas, de certa forma, o cuidado que nós vamos ter daqui para frente vai ser com a cadeia de suprimento das empresas. A alta dependência de um único país sempre acaba tendo problema desse próprio país, com uma paralisação, como aconteceu. Zé, deixa eu só complementar aí o negócio de China Marcos, e só uma parte, Marcos, e depois Matheus também quer falar. Ah, tá bom, perdão, rapidinho, tá? Para dar tempo aí de muitas perguntas e respostas. Eu acho que a China vem forte comprando produtos, tanto dos Estados Unidos, que agora eles voltaram a ter um diálogo e um acordo, como do Brasil. A perspectiva que teve gente aqui que perguntou para grãos e soja, eu acho que ela não se altera, ela vai continuar muito boa, até porque muita gente já até vendeu o que ainda não plantou, vai ter uma renda boa, tanto para soja quanto para milho. E também mostrar aqui a minha solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, porque nós estamos falando aí dessa super safra, desses bons preços, boas quantidades de produtos, né? Mas é muito importante, eu estou chamando a atenção no meu artigo desse mês, que o Rio Grande do Sul receba uma atenção especial, porque tem gente colhendo 15%, 20% do que era a expectativa. O clima foi muito bom para o Brasil e judiou do Rio Grande do Sul, então é hora de ter algum tipo de apoio também para lá. Fica registrado não só a nossa preocupação, como também a nossa fala no sentido de que isso seja feito, tá? Excelente, Marcos. Só complementando aí o que o José Carlos vinha falando sobre a questão da China e especificamente sobre o tema dos insumos, né? Agradecer também ao pessoal do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Minas, que está conectado com a gente aqui. Mas sobre a questão de fornecimento, é importante destacar que a China já vinha fazendo uma organização na cadeia de suprimentos para insumos químicos antes do Covid, né? O que envolvia ali mudança de legislação trabalhista, um maior afunilamento da legislação ambiental e a consolidação das indústrias locais de fornecimento de ingredientes ativos e produtos químicos que incluem os defensivos agrícolas, por exemplo. Isso já vinha acontecendo, o que pela legislação interna da China, de mandato de usos, já estava pressionando um pouco o supply, inclusive transferindo, né, incentivando transferências de produção para a Índia, para a Rússia, etc. O coronavírus veio fazer um enxugamento disso. Mas a perspectiva é que, para essa safra, não tenhamos problemas de oferta de produtos, como o Zé Carlos falou, que boa parte do planejamento disso já estava feito. O grande gargalo que pode acontecer e vem por quanto tempo vai durar, qual a extensão da pandemia, é muito mais um gargalo logístico, na minha visão, do que um gargalo de produção em si. Lógico, se a pandemia se estender por muito tempo, para fábricas ficarem fechadas, seja na China, seja em outros países, aí sim, talvez, para o nosso próximo ciclo safra, tenhamos maior dificuldade de supply. Mas acredito que para esse momento agora, não é o caso em termos de volumes disponíveis. A questão vai ser, e eu espero que isso não aconteça nem na China, nem no Brasil, fechamento ou restrição de operação portuária de navios disponíveis e de logística interna e externa. Complementando também o que o Marcos falou e teve algumas perguntas quanto ao mercado de grãos, né, em geral, o fato dos Estados Unidos ter anunciado que vai fechar ou pelo menos paralisar algumas fábricas de etanol de milho sinaliza uma possibilidade de oferta maior de milho pelos Estados Unidos, o que, por tabela, vai impactar de alguma maneira, não sabemos também o grau, os preços de milho em dólar. A vantagem para nós nesse momento é que, como o dólar está muito apreciado, os preços em reais ainda ficam, até o momento, competitivos, mas os preços em dólar
como a maior oferta de milho americana, deve ser pressionado também, né? E o Brasil vinha numa toada também de expansão da produção de milho, tanto para exportar quanto para produzir etanol, principalmente em algumas áreas ali da 163. Mato Grosso. Lembrando que o consumo de milho para proteína, dado os preços de carne que houve no final do ano passado, e também a demanda de proteína animal da China, pela questão de gripe aviária e a oferta de suínos, impulsionou o consumo de carne e importação de outros países, dentre eles o Brasil, que demandou mais milho. Então, o preço do milho estava relativamente apreciado devido a essas demandas. Então, o cenário atual é que ele vai dar uma arrefecida, não sabemos a escala, mas em reais pode ser que ele ainda fica positivo ou interessante dado ao câmbio, mas em dólar ele deve cair, pelo menos por esse cenário de curto prazo que a gente está vivendo agora. Legal, muito bom. Tem espaço aqui para mais... Deixa eu trazer mais uma pergunta. Essa foi logo no comecinho, que acho que o Marcos até deu uma pincelada, uma pergunta do Mozart aqui, sobre essa mudança, né, em função do Covid, que a população chinesa talvez seja levada a comer menos carnes exóticas ou silvestres, se a gente acredita que é uma tendência de fato forte que deve se manter e isso trazer uma mudança estrutural na demanda do mercado de proteínas de cadeias mais estruturadas, como frangos, suínos e bovinos. Grande Moser, obrigado aí pela pergunta. A minha resposta é sim. Eu já li que essa questão vai... Estou sem som aqui? Não, está dando certo, né? Eu já vi que essa questão já é uma regulação e na China a turma obedece. Então, eu acho que o chinês não vai cometer esse erro outra vez. E a minha expectativa é que parte desse consumo exótico vá para as proteínas tradicionais. Tá? Eu colocaria isso como um ponto positivo para a gente.